Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu me chamo Rosilene, sou professora de pintura e tecido e hoje nós vamos pintar banana, vamos pintar uma panela de barro e vamos fazer também uma colher de madeira super fácil. E esse tema é da minha apostila de frutas e vasilhas, é o 6º tema, são 7 temas, 7 riscos e esse aqui é o 6º. Então semana que vem tem a última aula da apostila, que também é uma aula linda, maravilhosa, que nós vamos pintar maçã, vamos pintar uvas e uma vasilha de esmalte, daquelas modelo mais antigo, que tem aqueles amassadinhos que vão ficando preto, assim, quando arranca aquela parte da tinta. Então esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Hoje nós vamos fazer aqui esse tema da panela, ó, aqui tem uma tabinha redonda. Vamos fazer aqui também a colherzinha de madeira, então fica aqui para você aprender a fazer toda essa pintura com esses efeitos, que deixa a nossa pintura mais bonita. E você ainda não adquiriu a apostila, tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir a sua apostila. Todas as aulas vão ficar aqui no canal disponível para você ir assistindo e pintando. E vou deixar aqui embaixo também o meu WhatsApp para você tirar suas dúvidas. E além das aulas que vão ficar aqui gratuitamente para você, também na apostila vai guia de cores e foto colorida para você ir se guiando. O risco vem em 2 tamanhos, você pode juntar e deixar ele maior. Esses aqui eu sempre gosto de fazer eles maiores, ó. Então todos eles eu fiz as 2 folhas. Mas vem na opção também de você fazer ele menorzinho, só uma folha, então você que vai decidir. Eu gosto de fazer mais grande, mas isso é o gosto meu. Cada um tem as suas preferências, ó. Todos eles eu fiz bem grande, ó. Eu acho que chama mais atenção. Mas dependendo do lugar que você vai pintar, às vezes é um joguinho de cozinha, alguma coisa menorzinha, então você vai fazer uma folhinha menor que vai ficar no tamanho da folha menor, que vai ficar melhor, né? Dependendo do que você vai fazer aí, vai usar a sua criatividade. Porque aqui eu fiz, ó, em paninhos, que dá pra gente deixar em cima da mesa, em cima do forno, do fogão, ali da tampa do fogão, e dá pra usar de várias formas. Mas aí você vai pintar da maneira que você quiser, vai usar aí a sua criatividade. Então o risco vai em 2 tamanhos, prontinho para você imprimir, passar pro tecido e começar a pintar. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para você receber a notificação da nossa próxima aula e de todas as aulas que eu colocar aqui no canal. Com certeza você conhece alguém que gosta de pintura, que precisa aprender. A gente sempre precisa aprender um pouco mais, nós não sabemos de tudo, precisamos sempre aprender. Então, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que gosta de pintura, que tá precisando também aprender assim alguns detalhes, algumas técnicas para melhorar a pintura. Então, envie esse vídeo para essa amiga. Vamos à nossa aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou entra no meu WhatsApp e manda para mim mensagem que eu vou responder vocês com muito carinho. Vamos à nossa aula e já nos vemos no finalzinho da aula. Vamos começar aqui mais uma aula da nossa apostila de frutas e vasilhas. Aqui, ó, nós vamos fazer uma panela preta de barro. Vamos pintar também bananas, a tabinha redonda e aqui uma colher de madeira. Vamos começar aqui pelo fundo. Vamos usar o verde kiwi e o amarelo bebê. Ó, primeiro, vou pegar o verde kiwi bem pouquinho, aqui no pratinho, ó. E venho aqui com o verde kiwi, não traz muita tinta para não ficar aquele verde muito forte. Ó, e vou colocando um pouquinho do amarelo aqui pertinho do verde. É bem pouquinha tinta. Aqui no cantinho, ó, pode deixar um pouquinho mais verde. Se você não tiver o verde kiwi, usa o verde maçã, que fica bem bonito. Ó, aqui dentro a gente também coloca, porque aqui tem um buraquinho. Então, vai colocar também a cor do fundo.
vem de pouco a pouco. É melhor vir de pouco a pouco e você ir acrescentando devagarzinho a tinta, do que trazer muito. E aí, depois, pode ser que a gente não consiga deixar assim bem suave. Vai acrescentando muita tinta, acaba espalhando. E quando você percebe, já tá assim, bem grandona. Quando a gente não quer fazer um fundo maior, mais elaborado, então a gente tem que usar pouquinha tinta. Ó, agora, amarelo. Ó, aqui em cima eu coloquei só o amarelo. Na parte de cá, ó, tem amarelo e verde, mas aqui em cima eu deixei mais amarelinho. E aqui é só isso mesmo, só o amarelo bebê, pode ser também o amarelo limão, se você não tiver amarelo bebê, e o verde kiwi, mas pode ser o verde maçã. Pode ser também o pistache, se você não tiver o verde maçã nem o verde kiwi. Aqui embaixo, vamos colocar também o verde kiwi. Ó, começa aqui no cantinho e vai espalhando o restinho que fica no pincel. E um pouquinho do amarelo. Aqui no chãozinho, nós vamos usar o mostarda. Ó, tô pegando um pouquinho de água, ali da vasilhinha mesmo, onde eu tô lavando o pincel. Porque, ó, tá bem consistente o mostarda. Eu quero que ele fique mais molinho pra fazer aqui o chãozinho. Ó, ficou mais molinho, não tá assim escorrendo, ó. Ficou bem molinho, mas não tá aquela tinta que tá escorrendo. E venho aqui preenchendo. Pode usar também o diluente, o clareador, ou só dissolver mesmo a tinta aqui na água. Mais aqui pertinho mesmo e o restinho vai esfumando aqui para fora. Cuidado para você não colocar muita tinta, não usar um pincel muito grande. Porque se você trouxer muita tinta, vai ser mais difícil para você deixar assim, menorzinho. Ele vai ficar mais grande, você vai espalhando, e às vezes você não quer fazer esse fundo mais trabalhado, esse chãozinho mais trabalhado. Então, usa um pincelzinho menor, se você tiver um pituá, e não coloca muita tinta também no pincel. Ó, até aqui, encontrando, ó, com o verde. Pode esfumar um pouquinho pra cima do verde. Não precisa deixar aqui uma divisão. Aqui, ó, pertinho da colher, nós vamos trazer um pouquinho mais da cor mostarda. Se você quiser deixar só aqui também, pode. Mas pode sair um pouquinho mais, mas é pouquinha tinta, ó, e vai acabando. Aqui nós vamos usar, para fazer a sombra, o pântano, bem pouquinho, tá vendo? Não vem com muito pântano. Se você não quiser usar o pântano, pode usar também o sépia, o rústico. Não pode ser uma cor muito escura, porque aqui vai misturar e às vezes você vai acabar perdendo ali o formato, o risco da panela. Às vezes vai acabar entortando. Pode misturar uma cor com a outra e depois você vai tentar arrumar e pode ser que acabe entortando. Então, escolha pode ser também o verde oliva. Ó, vem misturando, misturei aqui, ó, um pouquinho com mostarda. E coloca, não precisa trazer muito aqui pra fora.
E aqui debaixo da colher também, vamos colocar um pouquinho do verde pântano. Ó, vem passando aqui por baixo, tudinho aqui. Não precisa colocar muito, trazer o pincel assim muito carregado, senão vai acabar ficando muito forte. Às vezes você vai acabar espalhando demais e o fundo vai ficar bem escuro. Então, vem de pouco a pouco, é melhor você ir colocando de pouco a pouco e controlando a quantidade do que colocar demais e depois ficar manchada, acabar estragando aqui a pintura. Aqui, a panela é toda preta. Então, se a gente vir aqui e pintar tudo de preto assim, vai acabar perdendo. Aqui, esses risquinhos aqui. O que nós vamos fazer? Vamos vir com o branco e passar, ó, por cima aqui, ó, pra definir. Não uso um pincel muito grande, não, muito grosso. Uso um menorzinho pra fazer aqui esse detalhe. Ó, vai colocando aqui o branco por cima dos risquinhos. Todos os risquinhos que tiver aqui, senão você vai acabar perdendo. Aqui na alça também, ó. Aqui tem, ó, um risquinho, coloca também. Esse que já tá aqui por fora, ok? Não precisa, só mais aqui, onde que vai ficar tudo preto. Então, a gente acaba perdendo, depois vai ficar torto. Ó, não se preocupe se ficar um pouquinho grosso, depois, quando a gente for colocar o preto, a gente vem, arruma certinho. Ó, aqui também. Esses laterais aqui, ó, que não vai, que já é o fundo, não precisa colocar. Só mesmo aqui onde que tem preto, ó, de todos os lados. E aí, faz isso e deixa aqui um pouquinho, dá uma secadinha. Porque se a gente vem aqui agora, acaba misturando ali o preto com o branco, e pode ser que a gente ainda perca aqui o risquinho. Então, coloca assim e deixa aqui dando a secar. Pode, se ficar bem sequinho, não tem problema. Enquanto vai secando ali a panela, nós vamos pintar a banana, vamos fazer aqui a tabinha e a colherzinha. Vamos deixar a panela por último. Ó, nós vamos usar na banana branco, aqui eu acabei dando uma misturada no branco com o amarelo, mas é branco, amarelo bebê, amarelo ouro, telha, mas pode ser o ciano natural, caramelo e aqui o terra queimada. Se você não tiver o terra queimado, pode usar o sépia, o rústico. Ó, aqui eu já fiz uma, mas é a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, amarelo ouro. Aqui ela começa por cima e vem aqui pra trás. Ó, vamos usar bastante amarelo ouro. Nessa partezinha, eu vou colocar o amarelo bebê. Essa parte que está aqui mais por cima. Coloco o amarelo bebê. E agora, venho aqui com amarelo ouro, esfuma. Ó, aqui, vamos colocar o amarelo bebê. Só mais aqui nessa curvinha.
E vou terminar aqui de preencher com o amarelo ouro, esfuma. Pega um pouquinho do amarelo bebê aqui nessa parte e vem esfumando aqui por cima do amarelo ouro. Volto com um pouquinho mais do amarelo bebê para reforçar. E já posso colocar, ó, já vou colocar um pouquinho do branco. Não fique espalhando assim o branco. Deixa mais aqui, esfuma, ó, mas deixa ele mais aqui nessa parte que vai ficar mais clarinho. Pouquinho do telha, cuidado que o telha, o caramelo, cerâmica, eles têm uma coloração mais forte, então vem um pouquinho. Aqui nos cantinhos, ó. Nessa parte que tá mais aqui por baixo. Coloca e volta com o amarelo ouro. Pouquinho mesmo, não precisa ser muito, senão fica muito escuro. E aqui, ó, com o pincel mais achatado, vamos colocar o terra queimado. Não precisa deixar bem definida aqui essa linha. Não precisa ser bem fininha. Ó, alguns lugares você deixa mais fino, outros lugares você deixa mais grossinho, mais manchadinho. E vem fazendo umas manchinhas aqui com o terra queimado. Quanto mais madurinha, mais manchadinhas ela fica, as bananas ficam. Ó, vem com um pouquinho telha mesmo. Não fica só a banana, vai ficar muito escura. E aqui na pontinha, vamos colocar também terra queimada. Pode usar o rústico, sépia, aqui no lugar do terra queimada, se você não tiver terra queimada. O preto, eu acho que fica muito escuro. Ó, vem aqui, arruma certinho. Vamos para essa daqui. Ó, essa aqui eu vou colocar o amarelo bebê aqui nessa parte. Ó, vou colocar o amarelo bebê aqui e aqui. Já venho com o amarelo ouro. Não deixa secar. Esfuma bem. Ó, capricha no contorninho pra ficar bem bonito, bem definida aqui a banana. E vamos preencher aqui tudo com o amarelo ouro.
Preenchi, ó, tudinho aqui, o restante com o amarelo ouro. Volta com um pouquinho do amarelo bebê. Reforça essa parte aqui mais clara. Vai acabando bem fininho aqui, ó. Aqui vou colocar um pouquinho do amarelo ouro, porque eu achei que ficou muito clarinho. Vamos agora com telha, nessa parte aqui, ó, por baixo. Coloca, vem com um pouquinho do amarelo ouro. E você pode usar o siena natural, o caramelo. Ó, coloca, esfuma bem. Aqui, ó, nesse cantinho, vamos colocar um pouquinho também, bem pouquinho. E aqui nessa parte de baixo. Ó, mas usa pouca tinta, é bem pouca mesmo. Vai tirando o excesso no paninho. Porque senão vai acabar perdendo aqui esse amarelo bonito. E aqui, um pouquinho do amarelo bebê. Não precisa deixar uma linha muito fininha, não. Ó, você coloca e esfuma, passa várias vezes o pincel no mesmo lugar. Tá vendo que aqui, ó, ficou uma parte do fundo sem preencher. Vamos colocar o verde kiwi. Isso, então aqui também faz parte do fundo. Aqui, na hora que eu risquei, sabe quando a mão não obedece? Acaba indo pra onde ela quer? Então, foi o que aconteceu. Ó, um pouquinho do branco. E com um pincel menor, vamos pegar aqui, ó, terra queimada. Nessa parte aqui também vou usar o terra queimada. Que ela fica mais escura, o lugar que corta, ela acaba ficando mais escura. Ó, dá umas manchadinhas. E vamos com um pouquinho do branco. Coloca pouco branco, não precisa colocar muito. Eu vou tirar aqui um pouquinho esse excesso. Vem aqui e retoca um pouquinho o amarelo. E com o terra queimado, vem pouquinho, venho aqui fazendo esse detalhe. Pode deixar umas partes mais fininhas, não precisa fazer assim toda a banana. E vem fazendo umas manchinhas. Ó, aí limpa o pincel, vem aqui de batidinha, se você quiser que ela fique mais clarinha. Pode deixar umas mais clarinhas, outras mais escuras, mais manchadinho. E aqui na ponta, coloca o terra queimada. Puxa um pouquinho aqui, ó, nessas quininhas.
volta, ó, com o amarelo. Não precisa tampar aqui todo o marrom, o terra queimado. Pode deixar ele aqui, ó, os risquinhos mais visíveis. É só para dar uma suavizada. Aqui eu tô colocando um pouquinho mais de telha, pra deixar um pouquinho mais, bem pouquinho mais escuro. Não vai exagerar. Na tabuinha, vamos usar cerâmica, telha, terra queimada e o branco. Mais aqui pertinho, vamos colocar o telha, pertinho aqui da banana. Ó, preenchi quase tudo com telha. Aqui eu vou colocar, ó, cerâmica. Uso um pincel menor para ficar mais fácil de preencher aqui o cantinho. Não vem com pincel muito grandão. O pincel menor vai facilitar para preencher aqui nesses espaços mais pequenos. Ó, aqui é o cerâmica, mais aqui na bordinha da tábua. Ó, tenta deixar bem redondinho. Às vezes não é fácil, mas tenta. E aqui misturo telha com cerâmica. Com terra queimada, vamos fazer aqui uma sombra pertinho das bananas. Coloca bem pertinho e vem esfumando o restinho para fora. Aqui, ó, deixei bem escuro. Então, como se fosse uma sombra da banana. Então, você pode colocar mais terra queimada até quase chegar aqui perto da bordinha. E aqui nesse cantinho, coloca bem pouquinho, não vamos deixar muito escuro, ó. Ficou escuro, volta com cerâmica. Ó, deixa escuro, mas não tão escuro. Com branco, mais de um lado, bem pouquinho, ó, vem aqui na parte de cima e deixa mais clarinho. Não precisa deixar só essa linha, pode esfumar um pouquinho. Se você colocar muito, ficar muito branco, volta com a cor telha e a cor cerâmica. E deixa mais escurinho. Aqui, ó, embaixo, vou pegar até um pincel menor para ficar mais fácil. Vamos colocar o telha. Cerâmica, não, aqui eu coloquei o cerâmica, agora estou colocando o telha. Ó, esse aqui é o telha. E o cerâmica, ele é um pouquinho mais clarinho, o meu cerâmica é da Trucolo, ele é um pouquinho mais clarinho do que o telha. E o terra queimada.
vem aqui na parte de baixo com terra queimada. Bem, pode deixar manchadinho. Não precisa ficar bem lisinho. Pode deixar assim umas partes ou mais manchadinhas. A madeira, ela é assim, né? Tem parte que é mais clarinha, tem parte que é mais escura. Então, você pode, ó, vir deixando aqui umas manchinhas. Uns lugares com o terra queimada sem esfumar muito. Pode fazer aqui também algumas manchinhas. Mas não vai fazer muito, senão vai ficar aqui as manchinhas da banana, manchinha na tábua. Fica uma coisa um pouco cansativa, assim, pros olhos da gente. E vem arrumando aqui o contorninho, pra deixar a tábua bem bonitinha. Ela é redondinha, então tenta manter o desenho redondinho aqui da tábua. Reforça aqui um pouquinho com o branco. Algumas partes você deixa mais clarinho. Não precisa vir aqui contornando tudo assim muito branquinho, não. Só alguns lugares você destaca um pouquinho mais. Ó, volta aqui se for preciso, ó, e arruma contorninho. Às vezes fica faltando tinta, vem com preto e arruma aqui os cantinhos. Vamos colocar também, ó, um pouquinho de branco na parte aqui de baixo, bem pouquinho. Segue aqui a curvinha da tábua. Ó, pouquinho. Se você colocar muito, achar que ficou muito branco, volta com as cores que pintou aqui a tábua e tira um pouquinho do branco. Vamos pintar aqui a colherzinha de madeira e vamos usar o branco, jatobá e o terra queimada. Nessa parte aqui, ó, eu preenchi com o jatobá, então você vem aqui, preenche com o jatobá. E nas partes mais escuras, aqui embaixo, vem com terra queimada, colocando. Pode deixar mais manchadinho. Aqui, ó, nós vamos colocar terra queimada. Vou preencher aqui esse espaço de baixo só com terra queimada. Aqui dentro, nós vamos preencher com jatobá. Vou pegar um pincel maior e vai ficar mais fácil para preencher um espaço mais grande, podemos usar um pincel maior. Depois de preencher aqui, nós vamos com um pincelzinho menor, vir aqui arrumando o contorninho com o jatobá. Aqui na pontinha vai ficar mais fininha a cor escura. Deixa bem pouquinho só aqui o terra queimada. E aqui nós podemos colocar um pouquinho do branco misturado com o jatobá, pra ficar mais clarinho. Não precisa ser muito, é bem pouquinho.
E com um pouquinho aqui do terra queimado, vamos deixar aqui, ó, o meinho mais escuro, para dar uma profundidade. Ó, vem colocando de pouco a pouco, para não ficar muito escuro também. Se ficar manchadinho, não tem problema, a madeira é manchadinha mesmo. Então, fica bem legal se ficar uma partezinha mais escura, outra um pouquinho mais clarinha. Lavo o pincel, vou pegar branco e venho aqui, ó, na bordinha. Não precisa ser em toda a bordinha. Não precisa contornar tudo. E deixo um pouco mais clarinho. Mas não precisa deixar bem branquinho, não. É só um pouquinho mesmo. Vou usar um pouquinho do preto, bem pouquinho, pra fazer aqui umas manchinhas. Deixar umas partes um pouco mais escuras. Mas se você não quiser colocar, pode deixar sem o preto. Só para deixar mais escurinho. Dá a impressão assim de que é mais antiga, a madeirinha, já tá mais velhinha aqui a colherzinha. E com um pouquinho, bem pouquinho do branco, vou reforçar aqui algumas partes, ó. Mas é bem pouquinho mesmo. Aqui no meio, vamos colocar um pouquinho do preto para escurecer mais. E é pouco, hein? Se colocar muito, fica bem escuro. Ó, deixa mais escurinho aqui no centro. Vamos preencher aqui a panela. Ó, já tá seco a parte branca. Então, agora é só vir devagarzinho com o preto e vem preenchendo. Ai, cuidado com a cor preta, porque se você for um pouquinho desastrado, assim como eu que sou desastrada, toma cuidado para não borrar o tecido. Eu não sei o que acontece, você destampa a tinta e quando vê já manchou alguma parte ali do tecido com a cor preta. Então, toma cuidado na hora de pintar. Geralmente, as outras cores a gente mancha de vez em quando, mas a cor preta parece que tem um ímã. Abriu ali a tinta, se não tomar cuidado, ela mancha mesmo. A gente acaba encostando o dedo ali e acaba manchando depois o tecido. Ó, se passar por cima do branco, não tem problema, porque ele já tá seco. Então, ainda vai dar pra gente ver ali onde que é os detalhes aqui, a divisão. Então, não se preocupe. Aí, vem devagarzinho, preenchendo, fazendo aqui o contorninho. Pode passar por cima, não tem problema. Mas aí, você espera dar uma secada. Se você terminar de colocar o branco e já vir com o preto, aí vai acabar misturando e pode ser que a gente perca aqui essas partes aqui que tem os detalhes. Então, você vai preencher nesses lugarzinhos menores, usa um pincel menor, vai com calma para não manchar.
Vou terminar de preencher aqui o meu e já a gente volta. Então, pode passar por cima, tá vendo? Pode colocar, ó. Não precisa ficar com medo. Se tiver bem sequinho, não vai tampar o branco. Então, você vai preencher tudo com preto. E vem devagarzinho aqui no contorno, para não entortar a panela. Vou preencher aqui o meu e já volto com vocês. Aqui, ó, nós vamos vir com o pincel menor para não encostar na banana. Então, usa um pincel achatado menor, bem devagarzinho e vai contornando. Não deixa a sua tinta preta muito grossa, ainda mais aqui que é uma área grande. Vai ficar ruim para espalhar. E você vai gastar muita tinta, porque ela tá concentrada, vai ficar duro aqui, o tecido muito duro. Então, deixa ela mais molinha. Porque é mais fácil também para entrar na fibra do tecido quando a tinta não tá muito dura. Não vai deixar também aquarelada, escorrendo. Que aí você vai acabar borrando aqui o tecido. E vem aqui fazendo o contorninho com o pincelzinho menorzinho. Ó, aqui na tampinha, vem com calma para não perder aqui a alça. A tampinha não, a alça. Para não perder aqui a marcação da onde começa a alça. E vem contornando com o pincelzinho menor. Ó, aqui é bem fininho. O pincel que eu estou usando é da 454 Condor, é Condor 454. Ele já vem lixado e aparado. Esse aqui, se eu não me engano, é o número 4, porque depois vai apagando a numeração. Mas assim, pelo tamanho deve ser o número 4. Ó, vem aqui, faz bem certinho o contorninho, preenche bem para não ficar faltando tinta. Ainda mais aqui que a gente tá usando a tinta preta, se a gente não preenche bem, ó, dá de ver certinho ali onde que ficou sem tinta. Ó, e vem contornando bem devagar para não ficar torto. Depois de preencher tudo aqui, nós vamos pegar o branco e aqui, ó, reforçar de novo onde que tava a parte branca, bem pouquinho, não precisa ser muito. Vem aqui fazendo essa viradinha, curvinha. Ó, e vem bem só o restinho mesmo do branco, para definir aqui essa parte. Mesma coisa aqui, ó. Não tem problema se ficar uma parte mais clarinha
outra mais escura que nós vamos deixar secar para deixar aqui alguns pontos mais clarinhos, igual esse daqui. E aí, precisa tá mais sequinho, o branco não misturar com o preto e ficar mais branquinho. Deixa eu mostrar aqui, não tava aparecendo. Então, vem aqui, coloco mais no centro e traz para as bordinhas, ó. Faz aqui essa curvinha. Aqui vai acabando aqui pra cima. Podemos até usar um pincel um pouquinho maior. Pega o branco, um pincel um pouquinho maior, tira o excesso, não deixa com aquele monte, não. E vem aqui, ó, vai misturar o branco com o preto, vai ficar um pouquinho cinza. Ele vai ficar bem suave, não precisa passar bem no contorno. Ó, esfuma, cuidado para não manchar. Um pouquinho branco mesmo. Um pouquinho mais. Aqui, ó, você deixa bem pertinho do contorninho. Chegando aqui, não precisa deixar tão pertinho do contorno. Ó, mais um pouquinho, mistura aqui no pratinho, tira o excesso no paninho. E aqui na frente, vem mais, ó, arredondado, tá? Porque aqui ela é redondinha, então vamos deixar mais redondo. Pouquinha tinta, esfuma. Volta aqui, ó, com o preto, arruma certinho. E aqui na alça, mesma coisa. Vem com branco, essa parte vai ficar mais clarinha, vai deixando mais fininho conforme faz aqui essa viradinha. Ó, vem aqui com o restinho mesmo, não precisa colocar muito branco, porque aqui é uma cor bem escura, né? A mais escura de toda, a cor preta. Então, qualquer pouquinho de branco que você tem aqui no pincel já vai aparecer. E aqui nessa parte. Uso um pincel mais achatado, bem aparadinho, para ficar mais fácil de fazer esse detalhe. E vamos deixar secar um pouquinho, para destacar aqui algumas partes que precisa tá mais seco para ficar melhor. Ó, aqui eu vou pegar, pode ser um tatuar, coloco um pouquinho do branco, limpa no paninho e vamos deixar, ó, aqui também mais clarinho, enquanto tá úmido, porque eu não quero que fique muito branco. É bem leve mesmo. E vai acabando aqui pra dentro. Fica bem suave. E aqui, ó, vamos colocar um pouquinho. Faz mais redondinho. Não precisa ser tão reto. Vai seguindo aqui a curvinha da panela. Aqui já tá um pouquinho mais seco, mas não tem problema. Ó, e vamos deixar secar um pouquinho mais, não precisa estar totalmente seco, mas assim deixa o tecido absorver um pouquinho mais a tinta, pra gente reforçar os pontos aqui, que vai ficar mais clarinho, e fazer aqui a florzinha. É melhor que esteja um pouco mais seco, pra não misturar o preto aqui com a cor da flor e da folha. Então, deixa secar um pouquinho.
Olha, aqui já secou um pouquinho mais, então você deixa secar um pouquinho mais. E aí, nós vamos vir com o pincel menorzinho, vamos deixar aqui uns lugares mais clarinho com o branco, ó como aparece mais. Porque aqui ele já não vai misturar tanto com o preto. Então, é preciso esperar secar. E vem aqui, não precisa ser em tudo, só em alguns lugares nós vamos deixar mais clarinho. E é pouca coisa também, não precisa pôr muito branco, porque a cor preta já destaca bastante o branco. Vou aqui colocar um pouquinho mais, porque eu quero que essa parte fique mais clarinha. E aí, você vai decidir se você quer bem branquinho, se você quer essas partes mais clarinhas, mais escuras, assim, mais discreta, ou bem clarinhas. Algumas pessoas gostam de uma pintura com a luz mais fraquinhas, outras já gostam de destacar um pouquinho mais, então não tem problema. Isso aí é questão de gosto mesmo. Com o pituá, vamos colocar um pouquinho aqui pertinho da flor. Ó. Coloca, passa o pincel várias vezes no mesmo lugar. E aí, vem de pouco a pouco, vai colocando o tanto que você quer. Se você quer que fique bem branquinho, você coloca mais. Se você quer que fique mais clarinho, então, você vai colocar bem menos tinta e esfuma. Aqui, retocar só um pouquinho, senão a panela de preta vai acabar ficando branca, de tanto branco, se a gente colocar demais. Ó, aqui ficou bem clarinho, porque tava mais seco. E aí, quanto mais seco a cor preta, mais o branco aparece. E vamos fazer aqui as florzinhas. Você pode fazer só uma, pode fazer duas. Eu fiz aqui, mas você pode fazer mais embaixo, pode fazer aqui, ó, nessa parte. Então, pode usar a criatividade. Pode fazer também aqui em cima. Ó, deixa eu mostrar. Pode fazer aqui em cima, na tampinha. Então, eu fiz aqui, mas aí você vai escolher se você quer mudar também o lugar onde colocar a florzinha. Qualquer lugar que você colocar na tampinha, ou aqui, ou de lado, assim, vai ficar bonito. Para pintar aqui a florzinha, nós vamos usar amarelo bebê, rosa bebê, aqui é o verde folha e aqui o terra queimada, pode ser o sépia, marrom, que você tiver. Então, vou colocar só mais um aqui, já fiz duas, vou fazer mais um aqui. A gente vem aqui com o amarelo bebê. E agora, ó, vem fazendo as pétalas. Usa um pincel menor, número 2, número 4, que as pétalas vão ficar menor. Conforme for o tamanho do pincel que você usar, vai ser o tamanho da sua flor. Se você não quer uma flor muito grande, então use o pincel menor. Não precisa deixar todas com a mesma quantidade de pétalas. Umas vão ficar com mais pétalas e outras ficam com menos. Ó, deixa o pincel mais de ladinho, que fica mais fácil para poder fazer aqui as pétalas. E depois que secar, se você quiser voltar e reforçar um pouquinho mais, para essa cor rosinha ficar mais forte, você pode fazer isso também. Que aí ela vem aqui e tampa mais aqui a cor preta, fica mais colorida. E com o
pincel achatado mesmo, vem aqui e faz as folhinhas. Do mesmo jeito que fez as pétalas, você vem fazendo as folhinhas. Só que a diferença, você vai deixar aqui a pontinha da folhinha mais fininha. Pode fazer também com um pincel redondo. E aí, você vai decidir o tanto de folhas que você quer colocar. Aqui já tá seco, aí você pode reforçar a folhinha também. E com o pincel fininho, vem aqui, ó, de batidinhos, fazendo aqui uns pinguinhos. Vou colocar também um pouquinho do amarelo ouro, ó. Faz uns pinguinhos com amarelo ouro, pra deixar mais bonitinho. E o branco, meu branco já tá quase amarelo também. Eu acabei misturando as tampinhas. Pensa numa mistura de tampinha. Já misturei o branco com o amarelo, já misturei o branco com o preto. Tem dias que a gente tá uma beleza. Ó, e aí, depois que secar, pode voltar aqui e reforçar as pétalas. Pode colocar um pouquinho mais de branco pra ficar mais coloridinho. Pode reforçar as folhas. Ó, e com o pincel fininho, nós vamos fazer aqui uns galinhos pra ficar mais bonitinho. Não precisa ser muito. Só uns galinhos mesmo. E aí, se você não quiser fazer as flores, quiser deixar apenas aqui a panela, então é a critério. Nem todo mundo gosta de fazer flores, então você pode deixar só a panela e já vai ficar bonito também. Chegamos ao final de mais uma aula da nossa apostila, viu só como que tá linda essa apostila e não é difícil de pintar, vai seguindo aqui passo a passo as aulas que você vai conseguir pintar. E está aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso a essa apostila linda que tem 7 riscos. Essa é a nossa 6ª aula, semana que vem vai entrar a 7ª aula e aí a gente já finaliza aqui as pinturas dessa apostila que tá maravilhosa. Então, é uma apostila que tem temas de frutas e vasilhas, você vai aprender a pintar vários tipos de fruta, vários tipos de vasilhas, vai com guia de cores e foto colorida. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, os temas, olha só. Esse aqui é o limão siciliano, olha, numa bacia, morango também, a gente ama pintar morango, eu pelo menos gosto muito de pintar morango, olha só. Esse daqui é os mamãos e tem o mamão cortado, tem o vídeo de todas essas aulas aqui no canal. Então, tá tudo aqui para você assistir. Se você não assistiu ainda, vem aqui, tem a playlist no canal da apostila Frutas e Vasilhas. Então, você vai encontrar lá na playlist todas essas aulas que eu estou mostrando aqui. Ó, esse daqui eu ainda não fiz o acabamento, ó. Tá todo desfiado ainda. Mas a aula já tá aqui, olha que lindo. Aí você vai aprender a pintar essa melancia. É super fácil fazer melancia. A gente acha que é difícil, mas não é. Tem a transparência, que também é bem facinho. Eu ensino pra você como fazer essa transparência. Aqui a melancia cortada e a tabuinha. Ó, e tem essa daqui também, que são caju amarelo, caju vermelho. Tem a pera verde. Aqui tem essa fruteira colorida. Mas se você não gostar da cor, porque nem todo mundo gosta, assim, de uma pintura com as cores fortes, pode mudar também, pode ficar à vontade de usar a criatividade. E tem esse aqui também, ó, olha que lindo, esse, do bule vermelho com abacate.
fica muito lindo, porque o vermelho destaca o verde destaca o vermelho, então fica muito lindo essas cores, combinam bastante. E tem aqui essa aula de hoje que nós fizemos aqui juntos, então todas essas aulas que eu mostrei estão aqui no canal, para você achar elas todas assim, juntinhas. Vai na playlist, lá tem a apostila Frutas e Vasilhas, tá tudo ali, só as aulas da apostila, para você que comprou, fica mais fácil. Aí você vai lá e escolhe qual que você quer fazer. Viu só quantas coisas lindas que tem nessa apostila? Você que ainda não adquiriu, está aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir sua apostila. Como eu disse, as aulas vão ficar aqui no canal para você assistir sempre que quiser. E ela vai com guia de cor, foto colorida. Semana que vem vai ser a 7ª aula pra gente fechar as aulas aqui da apostila. E você que tá aí só assistindo, ainda não comprou a apostila, não fica aí, só na vontade. Aproveita que as aulas são gratuitas e o preço tá super baratinho, você pode dividir ainda, vai pagar que nem vai perceber. Então vem aqui na descrição do vídeo e já estou esperando você na nossa próxima aula, que vai ter um tema de maçã. Vamos pintar também uva e uma bacia bem linda. Então, já espero você na nossa próxima aula.